Oi, turma, bom dia, boa tarde, né, boa noite. Espero que vocês estejam bem aí, todos vocês, tudo certinho com vocês. É, na, na última aula a gente começou a falar sobre. Nas últimas aulas, né, a gente começou a falar sobre metabolismo energético, o que era o metabolismo energético, como ele funcionava, qual era a importância do metabolismo energético nas células, né, e consequentemente no corpo dos seres vivos. Né. Então a gente conversou um pouquinho sobre isso. Falamos sobre o ATP, né, que é a molécula energética das células, né, ou seja, a molécula que a célula utiliza para desempenhar suas funções metabólicas, né, e que necessitem, obviamente, do consumo de energia. Né. A gente já viu lá algumas aulas atrás que existe uma série de mecanismos que nossas células que elas não consomem energia, né, transportes passivos e por aí vai, né. Mas tem uma série de atividades que a célula demanda o consumo de energia. E aí as células elas consomem essa energia, a gente viu a partir da retirada de energia química de alguns nutrientes, principalmente os glicídios, né, algumas proteínas e alguns lipídios, mas fundamentalmente, principalmente os glicídios, os carboidratos, né. E a gente viu principalmente da glicose, né? Da molécula de glicose e aquilo que a gente chama do processo de respiração celular, que é o processo de retirada de energia, da energia química das ligações químicas da glicose. Tá? A respiração celular ela pode ser de dois tipos. Né? A gente pode ter uma respiração celular que a gente chama de respiração celular aeróbica, que é aquela que utiliza o oxigênio em uma de suas etapas em suas etapas na realidade, né? Tirando a glicose, né, que é a primeira etapa da respiração celular que não usa oxigênio, e mesmo a gente viu na aula passada também o ciclo de Krebs, que o oxigênio ele não atua diretamente, mas o ciclo de Krebs ele só funciona na presença do oxigênio, ou seja, tem que ter oxigênio para que ele aconteça. Então a gente tem a respiração celular aeróbica, que utiliza ar, o oxigênio, né, no caso, esse ar, e a gente tem a respiração anaeróbica, que é a respiração que não utiliza o oxigênio para retirar a energia das moléculas de glicose. Né? Então na aula passada a gente começou a ver a respiração que utiliza o oxigênio, que a gente chama de respiração celular, que é o processo desse processo. Né? E a respiração celular é separada em três etapas. A gente viu a glicólise, que é a etapa que acontece no citoplasma, que é uma etapa que não tem a utilização do oxigênio. E depois a gente viu o ciclo de Krebs, que é uma etapa da respiração celular que já acontece dentro das mitocôndrias. Lembrando lá atrás, quando a gente estava estudando as organelas citoplasmáticas, as mitocôndrias são organelas que são responsáveis pela produção de energia nas células, né? Pela síntese de ATP. Então, o ciclo de Krebs ele já acontece dentro da mitocôndria. Ele acontece na matriz mitocondrial, no centro da mitocôndria, né? E o ciclo de Krebs acontece lá naquela estrutura, e a gente viu lá os dois ácidos pirúvicos que são formados na glicose, eles vão passar cada um uma vez, né, fazendo aquela combinação com a enzima, né, a coenzima A, né, formando acetilcoenzima A, liberando gás carbônico, formando moléculas de NAD, e aí dá uma volta no ciclo de Krebs, e depois o outro ácido pirúvico se liga, que é a coenzima A, forma o ácido, ou forma o acetilcoenzima A, se liga ao ácido oxalacético, forma o ácido cítrico com 6 carbonos, eles dão uma volta, e aí vai, né? Ou seja, ele dá essas duas voltas, e aí o que a gente tem ao final da glicólise e do ciclo de Krebs, qual é o saldo final que a gente, ao final dessas duas etapas, antes de chegar na última etapa que a gente vai ver hoje, que é a fosforilação oxidativa. Ao final desses dois ciclos, a gente tem a formação de 6 moléculas de carbono, de gás carbônico. Então, o gás carbônico ele é produzido no ciclo de Krebs, né? 4 dessas moléculas são formadas durante o ciclo de Krebs e 2 no momento em que o ácido pirúvico se combina com a acetilcoenzima A. Então, ao final da glicólise e do ciclo de Krebs, a gente tem a formação das 6 moléculas de gás carbônico, todas formadas no ciclo de Krebs. Né? Então, essas 6 moléculas são formadas e são justamente essas moléculas que vão sair ao final da respiração celular. Lembre que é para cada molécula de glicose, certo? A gente tem a formação de 10 moléculas de NADH
isso combinando, né? As duas que são formadas no ácido piru, na glicose, as duas que são formadas no momento que o ácido piru se combina com a coenzima A, e as 6 que são formadas durante o ciclo de Krebs. Então a gente tem 10 moléculas de NADH. Lembre que o NADH é aquele aceptor de elétrons, né? Vocês lembram que quando a gente tem a quebra das ligações químicas, a gente acaba liberando elétrons e íons de hidrogênio, né? Então o NADH ele se aceptou, ele pega esses elétrons extremamente energéticos, captura eles, armazena essa energia para lá no final a gente conseguir converter essa energia em ATP. E os íons de hidrogênio eles também conseguem, ele captura. A gente forma duas moléculas de FADH2, que também é um aceptor de elétrons, assim como o NAD, só que ele é um aceptor de elétrons que ele captura elétrons com menos energia em comparação com o NAD, né? Então a gente produz muito mais energia com os elétrons capturados pelo NAD do que pelo FAD. Então a gente forma duas moléculas, então a gente já tem 6 moléculas de gás carbônico, 10 moléculas de NADH, 2 moléculas de FADH2 e ao final a gente tem 4 moléculas de ATP que são formadas durante a glicólise. Lembra que a glicólise ela forma 4 moléculas de ATP, mas como ela consome 2 para iniciar a reação, a gente tem um saldo de 2 ATPs e em cada volta do ciclo de Krebs a gente forma uma molécula de ATP, então assim totalizando 2. Então ao final a gente tem 4. Então ao final da glicólise do ciclo de Krebs a gente vai ter 6 moléculas de gás carbônico, 10 moléculas de NADH, 2 moléculas de FADH2 e 4 moléculas de ATP. E aí a partir desse processo a gente cai na última etapa da respiração celular, que é a fosforilação oxidativa. Então aqui a gente tem o esqueminha, é bem simples e maravilhoso, da fosforilação oxidativa. A fosforilação oxidativa ela também acontece dentro da mitocôndria, mas ela não vai acontecer lá na matriz mitocondrial, que é onde acontece o ciclo de Krebs. Ela vai acontecer nas que a gente chama das cristas mitocondriais, que é a membrana interna da mitocôndria. Então veja aqui no esqueminha, olha, que aqui essa aqui é azulzinho aqui, né? Essas bolinhas aí que parecem que tem uma estrutura similar à membrana plasmática, mas aqui se trata das cristas mitocondriais que estão localizadas na membrana interna da mitocôndria. Então você lembra quando a gente falou das organelas citoplasmáticas, que a mitocôndria ela tem duas membranas, uma externa e uma interna. Muito provavelmente isso se deriva da origem das mitocôndrias lá, que a gente começou lá no começo do ano na teoria da endossimbiose. Então, a fosforilação oxidativa ela vai acontecer na membrana interna da mitocôndria. Então, essa parte aqui, onde eu estou voando aqui, é a matriz mitocondrial, né? Provavelmente onde aconteceu o ciclo de Krebs. Então, a gente tem a membrana interna, que é onde vai acontecer a fosforilação oxidativa. E lá em cima, a gente tem o espaço entre a membrana interna e a membrana externa da mitocôndria, certo? Lembre que a mitocôndria tem duas membranas, então essa vai nascer na membrana interna que está acontecendo esse processo. A síntese da maior parte de ATP, veja que até o final do ciclo do Krebs a gente tinha 4 moléculas de ATP. E é o que eu falei para vocês, que a respiração celular com oxigênio ela vai produzir 30 moléculas de ATP. Então ao final da glicólise e do ciclo de Krebs, a gente só tem 4 moléculas de ATP. Então a síntese, a maior parte de produção de ATP que vai ser gerada na respiração celular, ela vai acontecer na fosforilação oxidativa e principalmente a partir da reoxidação das moléculas de NADH e de FADH2, né? Então a gente tem um processo de oxidação dessas moléculas para capturar esses elétrons e essas moléculas de hidrogênio, né? Então a gente vai fazer o processo de reoxidação, ou seja, que vai transformar o NADH e o FADH2 vão se transformar em NAD+, e FAD respectivamente. Ou seja, nesse processo de reoxidação que acontece na fosforilação oxidativa, esses elétrons que foram capturados por esses aceptores de elétrons, esses elétrons altamente energéticos que tinham sido capturados, eles vão ser liberados. Então esse processo de reoxidação, a gente vai ter a liberação desses elétrons com alto nível energético, né, que estavam guardados nessas baterias, de energia, né? E também foram captados, né, que foram capturados durante a degradação das moléculas orgânicas lá da glicose, desde a glicose até o ácido pirúvico, depois do ácido cítrico, certo? Então esses elétrons, eles vão, depois que eles perdem esse excesso de energia quando eles são liberados,
eles vão reduzir o gás oxigênio a moléculas de água, que são as moléculas de água que a gente libera ao final da respiração. Então, tanto esses elétrons, depois que eles perdem essa energia, eles vão... O que é que eles vão fazer? Eles vão se converter em moléculas de água, né? Então, a energia que é liberada gradativamente por esses elétrons durante sua transferência até o gás oxigênio é usada para produzir ATP, né? Então, na fosforilação oxidativa que a gente vai ter a retirada desse... a reoxidação das moléculas em NADH e de FAD, H, transformando eles em NAD mais em FAD. Esses elétrons, essa energia desses elétrons vai ser utilizada para produzir ATP, certo? E esses elétrons, quando eles perderem boa parte dessa energia, esses elétrons eles vão ser utilizados para a formação de moléculas de água. Aqui na própria... Até vocês podem já ver aqui esse processo acontecendo. Então, esse termo fosforilação oxidativa ele se refere à produção de ATP, né? Especificamente, né? Porque a adição de fosfato no ADP, lembra lá que o ADP é o difosfato, que tem dois, o ATP é o trifosfato. Então, quando a gente fala de fosforilação oxidativa, a gente está falando da conversão de ATP em ATP, justamente ou seja, a adição de um fósforo no ADP para virar ATP é um processo de fosforilação, ou seja, um processo de adição de fósforo. Então, você pega o ADP, que é uma molécula sem energia, e adiciona o fósforo e forma o ATP, que é uma molécula extremamente energética. Então, a fosforilação oxidativa é porque o que acontece? Ocorre em diversas oxidações sequenciais. Né? Então, vão acontecer vários processos de oxidação, nos quais no último agente oxidante é o gás oxigênio, justamente aqui na formação das moléculas de água, certo? Então é por isso que a gente trata e chama com essa nomenclatura. Né? Então, o que acontece aqui na cadeia na fosforilação oxidativa? Aqui nessa fosforilação oxidativa a gente vai ter uma cadeia transportadora de elétrons, que vai começar lá, veja lá no cantinho, olha, onde vocês estão vendo as moléculas de NADH e de FAD. Cada estrutura grandona dessa aí que a gente está vendo, essa rosa, azul, essas bolinhas grandes cinzas, né, são proteínas, certo? E essas proteínas elas vão atuar justamente na captura desses elétrons. Então por isso que a gente chama de processo de cadeia transportadora de elétrons, que é justamente a cadeia que vai transportar esses elétrons altamente energéticos. Né? Então, 4 grandes complexos de proteína, eles vão estar dispostos em sequência, certo? Então, essa sequência, aquele vermelho lá, as bolinhas cinza, né? E por aí vai. Por último, a gente tem aqui nessa cabeça que eu falo por último aqui, que é a ATP sintase. Vamos falar primeiro do canto lá da cadeia transportadora de elétrons. Então, esses 4 grandes complexos, né, de proteínas, eles vão estar dispostos nessa sequência aí ordenada que vocês estão vendo, na membrana interna da mitocôndria, né, e que vão participar do processo de condução dos elétrons que estavam retidos no NADH e no FADH2 até o oxigênio, até por último aqui, que é o oxigênio, até o gás oxigênio aqui no final, nessa parte aqui. Então os elétrons, estão vendo as bolinhas amarelas com as setinhas, são os elétrons que vão passando nessa cadeia transportadora de elétrons. Então, dentre os componentes desse complexo, a gente destaca os citocromos, que são proteínas que vão fazer a transferência de elétrons, né? E que possuem ferro ou cobre na sua composição. Os citocromos são essas bolinhas, são essas proteínas que são essas bolas cinzas. Eles são os mais importantes, assim, chamam de citocromo C, que é o mais interessante de vocês lembrarem dele. Né? Então, cada conjunto sequencial de proteínas que vão transferir elétrons recebe o nome de... Esse processo todo, esse esqueminha aí, da vermelhinha até essa amarelinha aqui, a gente chama de cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória. Então essa denominação a gente usa bastante para ressaltar a questão de que substâncias transferidoras que estão transferindo elétrons estarem enfileiradas, né? É por isso que chama de cadeia transportadora de elétrons, porque tem uma cadeia, uma série de proteínas e dos citocromos que estão enfileirados que vão transportar esses elétrons nessa membrana interna da mitocôndria. Então os citocromos e algumas outras proteínas que a gente chama de quinomas, que são essas maiores zonas,
são componentes dessa cadeia respiratória, né? E atuam especificamente para quê? Para capturar os elétrons com um certo nível de energia, principalmente esses elétrons que têm alto nível de energia, de uma septa anterior, que pode ser o NADH ou FADH2, e transferindo e fazendo esse processo de transferência com um nível de energia menor para o aceptor seguinte, né? Então primeiro ele pega isso com um nível de energia maior, e aí toda vez que essa transferência vai acontecendo, o nível de energia do elétron vai diminuindo, e ele vai passando do primeiro, que é o que pega com mais energia, e vai passando para os outros que vão capturando cada vez com menos energia, até chegar aqui ao final do processo aqui de oxidação do hidrogênio e formar a água. Então a passagem dos elétrons transferidos ao longo dessa cadeia respiratória, ela vai ter início quando o NADH doa seu par de elétrons, né, eles pegam um par de elétrons, 4 elétrons, ao primeiro transferidor, lá aquele primeiro lá, aquela primeira que noma lá, a vermelhinha. Então ele começa quando o NADH ele passa os seus elétrons, seus 2 pares de elétrons para ela. Então, como a gente viu, a maior parte do NADH é produzida no interior da mitocôndria, né? Lá no ciclo durante o ciclo de Krebs, a maior parte, né? Lá na formação, na transformação, né, do ácido pirúvico com acetil coenzima A e no ciclo de Krebs. Na glicólise a gente tem a formação também, que são produzidas aquelas 2 moléculas de NADH, mas essas não conseguem, uma diferença que tem é que elas não conseguem entrar na mitocôndria para doar seus elétrons na cadeia respiratória. Isso é uma diferençazinha que dá no final no número de ATPs produzidos, né? Pois a membrana interna da mitocôndria é impermeável ao NADH. Então aquele NADH ele não é utilizado aqui no final. É por isso que aquela continha não bate. Por isso que alguns autores acham que ela entra e contribui, e outros acham que não. Mas uma curiosidade desse mecanismo é que a mitocôndria ela consegue aproveitar o NADH produzido no citoplasma. Então a membrana mitocondrial interna ela contém algumas proteínas especiais que são capazes de atuar como uma ponte eletrônica, né? Ou seja, ela consegue transportar esses elétrons altamente energéticos desse NADH que estava no citoplasma para um NAD+, né? Ou seja, ele passa a energia de fora para dentro de um NADH que estava fora, de um NADH que estava fora para um NAD descarregado que estava dentro. É como se o NAD tivesse entrado, mas não entra, entendeu? Ele passa a energia de fora para dentro, mas ele não passa o NAD. Então, aquele NADH que foi produzido na glicólise, ele não entra na mitocôndria, mas a energia ele consegue transferir esses elétrons para um NAD descarregado dentro da mitocôndria. Então, esses 2 elétrons de alta energia do NADH, eles são transportados para o primeiro transportador de cadeia, da cadeia respiratória, que é aquele primeiro vermelhinho lá, que o transfere para o transportador seguinte e assim por diante. Então, vai um passando para o outro. Isso que é uma cadeia transportadora de elétrons, um vai passando para o outro. Então essa transferência de elétrons de um componente da cadeia para o outro faz com que eles vão perdendo energia gradativamente. Então à medida que ele chega altamente energético no primeiro, cada vez que ele vai passando para o outro, essa energia vai diminuindo. E esse processo de energia ele vai diminuindo para que no final da cadeia esses elétrons eles se combinem com o gás de oxigênio, produzindo moléculas de água na reação aqui no final. Então as moléculas de água são produzidas aqui no final quando esses elétrons já sem energia eles se combinam com o oxigênio, né? Então o gás de oxigênio ele só participa efetivamente, né, da respiração celular nessa última etapa. Mas como eu falei para vocês, apesar do oxigênio ele não estar envolvido em nenhuma etapa do ciclo de Krebs, em sua ausência o ciclo ele é interrompido. Então precisa ter oxigênio para o ciclo acontecer, apesar do oxigênio não participar do ciclo de Krebs, né? Então, a energia que é liberada pelos elétrons durante sua passagem, então, quando o elétron está passando de uma proteína para outra, de uma proteína transportadora de elétrons para outra, ela é usada, porque essa energia vai diminuindo, porque essa energia que o elétron vai liberando aos poucos, ela é usada para forçar a transferência de íons de hidrogênio, H+, do espaço do interior da membrana para o espaço externo entre a membrana interna e externa. Então essa energia ela é utilizada para bombear íons de hidrogênio para a parte externa da membrana interna da mitocôndria. Ou seja, cada vez que o elétron vai passando e essa energia vai diminuindo, essa energia é utilizada para bombear íons de hidrogênio para a parte externa da membrana interna. Então daquela partezinha de cima. Então quando os elétrons vão passando, eles vão bombeando
essa energia vai ser utilizada para bombear os hidrogênios. Então a gente sabe que a energia liberada por um par de elétrons durante seu deslocamento pela cadeia respiratória, do NADH até o gás oxigênio, é suficiente para transportar pelo menos 10 íons de hidrogênio, do H+, através da membrana interna da mitocôndria. Então, toda vez que ele vai passando de um para o outro, o elétron, essa energiazinha que ele vai perdendo, ela é utilizada para bombear o hidrogênio para fora. Então, ele vai bombeando hidrogênio para fora, bombeando hidrogênio para fora. Então, os elétrons do FADH2, como eles têm um nível energético menor, eles são transferidos diretamente aos aceptores do segundo complexo, né? Então ele passa logo ali para o segundo, ele não passa no primeiro, porque ele tem menos energia. O primeiro ele pega elétrons mais energéticos, e eles conseguem passar 6. Então, para cada NAD você manda 10 íons de hidrogênio, e para o FAD você envia 6, né? Então, a energia liberada pelos elétrons, por esses elétrons com energia obtidos dessa molécula de glicose, em sua passagem pela cadeia respiratória, ele pode formar até no máximo 26 moléculas de ATP, né? Então, se a gente soma as 26 moléculas de ATP, as 10 moléculas, as 2 moléculas de ATP gerado na glicose e as 2 moléculas de ATP formadas no ciclo de Krebs, a gente tem, ao final da respiração celular, a gente vai obter 30 moléculas de ATP, né? E como é que essas moléculas de ATP elas se formam aí? A gente tem aqui, deixa eu sumir aqui, ao final aqui, olha, a gente tem uma proteína que a gente chama de sintetase do ATP, ou também que é conhecida como ATP sintase. Essa ATP sintase vai ser a molécula que vai ligar esses íons, esses fósforos inorgânicos às moléculas de ADP para formar o ATP. E como é que esse processo acontece? Esses íons de hidrogênio acumulados à força, ou seja, a partir daquela energia que foi liberada pelos elétrons, eles vão sendo forçados a serem transportados para a parte externa da membrana interna da mitocôndria. Então, os íons que são acumulados à força no espaço entre as membranas da mitocôndria, eles tendem a se difundir, ou seja, eles tendem a sofrer difusão. Lembra que quando você lança eles para fora, eles vão ficar muito concentrados. Por difusão, eles tendem a ir do local de maior concentração para um local de menor concentração. Então, como a energia fica forçando eles a aumentarem a concentração nesse lado externo, eles vão tender a se difundir para a parte interna da mitocôndria, ou seja, voltar para a matriz mitocondrial. Mas eles só podem fazer isso passando por um único caminho, que é um complexo de proteínas, que é justamente esse último aí, que é a sintetase do ATP ou ATP sintase. A ATP sintase ela parece a turbina de uma usina hidrelétrica, ou seja, ela possui um rotor, né, interno que gira, e quando ele vai girando, ele vai girando a partir da passagem dos íons de hidrogênio, e quando ele vai girando, ele vai forçando, por força mecânica, ele vai juntando o ADP às moléculas de fósforo. Então, é desse jeito que ele funciona aqui. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Outra imagenzinha dele aqui grandão. Aí seria a ATP sintase. Aí tá de cabeça para baixo, certo, gente? De cabeça para baixo assim. Na outra imagem ela tava para dentro, assim ela tá para fora. Então veja aqui que a gente tem as moléculas de hidrogênio que foram forçadas, né, pela energia na transferência de elétrons, elas foram bombeadas para fora, então tem um excesso de íons de hidrogênio. Eles precisam voltar para a matriz da mitocôndria. Só que o que acontece? Para eles fazerem esse processo, eles só passam através da ATP sintase. Então o que acontece? Quando as moléculas de hidrogênio vão passando através da ATP sintase, o que acontece? Ela vai fazendo com que veja certinho lá, ele vai fazendo com esse complexo aí que chama esse complexo que está marcado aí por essas bombinhas aqui, ele começa a girar, certo? É como se fosse uma turbina mesmo. Então quando os hidrogênios vai passando, ele vai fazendo essa turbina girar. À medida que ele vai fazendo essa turbina girar, e esses íons de hidrogênio vão entrando, o que ele vai fazendo? Ele pega a molécula de ADP mais um fósforo inorgânico, e eles entram naqueles complexos lá que a gente está vendo ali, os complexos beta e alfa lá em cima, e aí o ATP e o fósforo, quando eles entram, que ele está girando esse mecanismo, ele força a ligação das moléculas, ou seja, ele empurra esse fósforo inorgânico a esse ADP, e quando ele passa por isso, ele junta isso mecanicamente, ou seja, a partir da força, dessa força promovida a partir
rotação da ATP sintase pela entrada do hidrogênio, ele une na marra, na tora, né, na força, a molécula de ADP ao fósforo inorgânico que produz o ATP. Então, à medida que os hidrogênios vão passando, eles vão fazendo esse mecanismo girar e forçar a ligação dessas moléculas aí. Essa teoria aí, esse mecanismo foi descoberto por um bioquímico inglês, né, que é o Peter Mitchell, e ele ganhou até o prêmio Nobel de Química em 1978 por essa descoberta, né? Então, quando os íons de hidrogênio eles retornam para o interior da mitocôndria, né, eles combinam com os elétrons transportados pela cadeia respiratória e com átomos provenientes do gás oxigênio para formar a molécula de água. Então, foi como a gente viu aqui no esqueminha aqui. Então, os hidrogênios eles voltam para dentro da cadeia, né, e esses elétrons mais hidrogênios vão se combinar com o oxigênio para formar a água. E aí esse processo ele vai acontecendo sem parar. E assim a gente consegue produzir as nossas 30 moléculas de ATP. Volto a reforçar. Tem alguns autores que vão fazer diferente. Vou falar 36, 38, 32. A mais recente que eu conheço é que adota 30 moléculas de ATP. Certo? Então tá aí o fim da fosforilação oxidativa. E o fim da respiração celular. Certo? Vou falar agora bem rapidinho, é bem simplesinho, não demora nada. A respiração celular sem o uso do oxigênio. A respiração celular sem oxigênio é o que a gente chama do processo de fermentação, né? Então, a maioria dos organismos eucarióticos, né, eucariontes, que tem núcleo, né, e tem mitocôndrias, eles obtêm energia para a produção de ATP por meio da respiração utilizando oxigênio, né, que foi o que a gente viu até agora. Como a gente viu lá, o aceptor final de elétrons na oxidação das moléculas orgânicas, nesse processo é o gás oxigênio, ou seja, aqueles elétrons que foram sendo liberados à medida que a molécula de glicose foi sendo quebrada, no final elas são todos capturados com menos energia, claro, pelo oxigênio e forma lá junto com os hidrogênios livres as moléculas de água. Então o oxigênio ele funciona para capturar esses elétrons no final, por isso que precisa ter a presença do oxigênio. Mas nos organismos que só conseguem viver, esses organismos eles só conseguem viver obviamente na presença do gás oxigênio, que a gente chama dos organismos que são aeróbicos obrigatórios, ou seja, se não tiver oxigênio eles morrem. Alguns organismos eucarióticos, como fungos, por exemplo, e alguns moluscos, anelídeos, eles são chamados de anaeróbicos facultativos, porque eles podem viver tanto na presença de oxigênio como na ausência de oxigênio. Mas a gente tem muitas bactérias, por outro lado, que são anaeróbicas obrigatórias, né? Ou seja, que elas não precisam do oxigênio para sobreviver. As anaeróbicas. E as anaeróbicas obrigatórias, se tiver oxigênio, elas morrem, né? Então os organismos anaeróbicos eles também produzem energia, só que eles não produzem energia utilizando oxigênio como receptor final de elétrons, né? Eles produzem energia a partir da degradação incompleta, ou seja, eles não completam a degradação da molécula orgânica, né, do alimento para poder obter energia. Ou seja, então a fermentação ela tem um rendimento energético muito menor do que a respiração com oxigênio. Então, basicamente a fermentação ela só tem a fase da glicólise, com algumas diferenças, né? Porque a fase da glicólise é justamente a parte que não precisa de oxigênio para acontecer. Então o principal processo, a fermentação é o principal processo de obtenção de energia desses organismos. E além disso tem algumas células no nosso corpo também que executam a fermentação na falta de oxigênio para respirar, como são nossos músculos. Nossos músculos, quando falta oxigênio, eles começam a fazer fermentação para continuar produzindo energia. Já eu explico como é essa parte. Vamos ver aqui o processo de fermentação. Então a fermentação acontece na maior parte dos organismos e na nossa célula, dos nossos músculos, nas leveduras e bactérias. Ela só tem basicamente a glicólise. Se vocês entenderam a glicólise, pronto, vocês já sabem como é a fermentação. Qual a diferença? Então tá lá no começo, então daquela glicólise, produção de NADH, 2-ATPs, a glicólise, pronto, ácido pirúvico e igualzinho, as mesmas etapas da glicólise. Qual é a diferença? A diferença que a gente tem é que na fermentação, como ela para na glicólise, o ácido pirúvico ele vai receber os elétrons os elétrons que foram liberados e os íons de hidrogênio mais do NADH, ou seja, quem vai receber ou seja, a gente não vai ter o oxigênio como receptor final, é o próprio ácido pirúvico que vai receber os íons de hidrogênio e NADH. E aí ele vai se transformar, ou ele pode se transformar em ácido lático,
ou ele pode se transformar em álcool etílico, né, que é o etanol, e gás carbônico, dependendo do tipo de organismo que realiza esses processos. Né. Se o produto da fermentação é o ácido lático, aí a gente fala que aconteceu um processo de fermentação lática. Se ao final o produto é o álcool etílico, aí a gente fala que aconteceu uma fermentação do tipo alcoólico. Então, a fermentação ela pode ser definida, né, como um processo de degradação de moléculas orgânicas com a liberação de energia que vai formar o ATP, em que o aceptor final de elétrons e de hidrogênio é a própria molécula orgânica e não o oxigênio. Essa é a diferença. Né? Na respiração com oxigênio, o oxigênio é o aceptor final, na fermentação é o próprio ácido pirúvico. Qual é a diferença que a gente tem até esse momento? Uma aqui. Na fermentação lática, que é essa aqui de baixo, o ácido pirúvico, originado pela glicose, ele é transformado em ácido lático no final, por certas bactérias, né, que fermentam o leite, por exemplo. Por isso que a gente chama de ácido lático. Que são os lactobacilos, eles fazem isso com leite. Né? Então o sabor azedo de coalhada e dos iogurtes é justamente pelo acúmulo do ácido lático, que baixa o pH, né, e deixa o pH ácido dessas substâncias. Então o ácido pirúvico na fermentação lática ele recebe esse NADH, recebe esses elétrons de hidrogênio e se transforma em ácido lático. Em nossas células musculares, por exemplo, quando a gente está fazendo um exercício muito intenso e falta oxigênio, ela começa a fazer justamente a fermentação lática. E aí o que acontece? Quando a fermentação lática, o ácido lático ele começa a se acumular, ele pode lesionar as células. O que as células musculares fazem, as fibras musculares fazem para nos proteger? Elas travam o músculo. É por isso que a gente sofre cãibra. A gente sofre cãibra porque pode estar tendo um acúmulo excessivo de ácido lático nos nossos músculos e para não causar uma lesão, a gente trava e protege. Ou seja, a gente faz fermentação para continuar produzindo ATP, mas no excesso de acúmulo de ácido lático, a gente sofre cãibra para travar essa atividade. Já a fermentação alcoólica, que é que acontece lá em cima, o ácido pirúvico originado na glicólise, ele se transforma em álcool etílico e libera gás carbônico. Né? Esse tipo de fermentação, quem faz é alguns fungos fermentadores, né? Por exemplo, a levedura que faz o fermento de pão, né? Por exemplo, o pão, é utilizado também, por exemplo, além de produzir pão. E a diferença da fermentação lática é que no final forma ácido lático, a fermentação alcoólica libera etanol, mas também libera gás carbônico. É essa fermentação aqui, por exemplo, utiliza para fazer pão, quando eu fermento biológico, certo? Pão, massa de pizza. Professor, mas por que não fica bêbado no final? Porque no forno, né, você no calor, você vai dissipar o álcool, ele vai evaporar, né, e o gás carbônico também. Se você fizesse pão num negócio fechado que não liberasse isso, aí você ficaria bêbado comendo pão. Mas no caso, por exemplo, da fermentação da uva, da cevada, para formar a bebida alcoólica, aí você faz naquele recipiente fechado para que elas vão fermentando e o etanol não é liberado, então ele fica lá no líquido junto da bebida. No caso dos pães, bolos e pizza, não, né? O forno, o calor, ele vai fazer o etanol evaporar e o gás carbônico. Então tá aí as diferenças, e com isso aqui a gente fecha a parte de respiração celular. Na próxima aula a gente já começa a falar sobre a próxima a próxima fenômeno que envolve o metabolismo energético, que é justamente a fotossíntese, certo? Então qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tchau.